Então, boa noite, estamos aqui, 18h03, horário de Brasília, eu falo de Fortaleza. Questão 62. Você faz RJ 2014 para o cargo de auditor fiscal. Vamos lá. Essa questão fala o seguinte, ó. O exame do histórico tributário de uma determinada empresa, fabricante de produtos voltados para alimentação infantil, revelou a existência das seguintes ocorrências. Em 2008, fez um parcelamento em 60 meses do valor reclamado em auto de infração lavrado pelo Fisco Fluminense. Até a presente data, as parcelas têm sido pagas corretamente e pontualmente. Eu vou pular isso aqui só para entender qual é o assunto, né? Nesse caso hipotético, com base no CTN, o órgão estadual, certidão... sobre certidão negativa ou positiva. Esse parcelamento aqui, ele vai gerar uma suspensão, né? Esse crédito aqui está suspenso. E a gente vai lembrar que quando a gente fala em certidão negativa, a gente tem que estar com todos os débitos pagos aí, né? Mas se ela for uma positiva com o efeito de negativa, efeito de negativa, a gente vai aceitar, sim, os créditos que estão em suspensão, né? Os créditos suspensos. E também, se for aceita a penhora dos bens, né? Penhora de bens imóveis, se eu não me engano. Mas vamos vendo o que a questão fala aqui para a gente poder se apropriar melhor. Vou dar um zoom, poder ver melhor aqui também. Em 2009, o Estado do Rio de Janeiro ajuizou a ação de execução fiscal contra ela, que acabou sendo objeto de embargos, depois de a empresa ter efetuado no prazo legal depósito integral da importância reclamada na execução. O referido depósito não foi levantado nem convertido em renda, e ainda não há decisão transitada em julgado, né? Isso, vamos lá. Quando a gente está falando, isso aqui gera uma suspensão, se eu não me engano. Esse crédito aqui também está suspenso. A gente vai ter ré, ré, copa, né? A gente tem aqui a moratória. Aí o depósito também gera suspensão, né? Aqui a gente está falando do parcelamento. A concessão de liminar em mandato de segurança. A concessão de tutela cautelar, se eu não me engano. Liminar de tutela cautelar nos outros tipos de ação. A gente também tem aqui a reclamação e o recurso. Eu acho que é isso, tá? Vamos lá. Seguindo em frente, a gente consegue continuar a questão. 2010, para poder importar mercadorias do exterior sem a existência do ICMS, esse contribuinte fluminense impenetrou o mandato de segurança. Muito bem, mandato de segurança, está faltando a liminar. A qual foi concedida medida liminar para que o desembaraço aduaneiro fosse feito sem a exigência do ICMS. Essa liminar foi revogada em 2010 e, ao final do processo, o contribuinte restou vencido. Pagou a totalidade do crédito. Bom, primeiro, esse crédito estaria suspenso enquanto houvesse, né, essa liminar. E como ele pagou a totalidade, isso aqui já foi extinto, tá? Estando extinto, pode emitir aí uma certidão negativa, com certeza. Em 2011, a autuada deixou de pagar impostos federais. Impostos federais estão sendo objeto de execução fiscal, sem que tenha havido depósito da quantia questionada, nem oferecimento de bens à penhora. Então, esse crédito aqui, simplesmente, né, vai, se duvidar, vai virar dívida ativa. Não sei se já foi inscrito, mas pode virar dívida ativa. Vamos seguir em frente. Em 2012, a fiscalização fluminense lavrou um auto contra essa empresa que foi objeto de impugnação. Isso aqui, impugnação é um recurso, né? Então aqui possivelmente já vai indicar uma suspensão. Vamos ver. Esse auto de infração teve resultado favorável à Fazenda. Fazenda favorável à Fazenda, né? Em seu primeiro julgamento, mas ainda pende de julgamento de recurso interposto pelo contribuinte. Ainda esse ano, a Fazenda Pública ajuizou outro executivo fiscal relativo ao... esse primeiro ajuizamento aqui ainda está pendente, tá? Então ele ainda está suspenso.
Ainda esse ano, a Fazenda Pública Fluminense ajuizou outro executivo fiscal relativo a crédito tributário decorrente de falta de pagamento do ICMS, sendo que desta vez a empresa em questão não efetuou o depósito integral da quantia pleiteada. Ao invés disso, ofereceu bens à penhora, suficientes para cobrir o crédito tributário, motivo pelo qual a penhora foi efetivada. Se a penhora foi efetivada, não ocorreu suspensão do crédito, tá? Não, a penhora não é motivo de suspensão do crédito, mesmo assim, ela pode conceder uma certidão com efeito, uma certidão positiva com efeito de negativa. No início de 2013, essa empresa decidiu participar de uma concorrência pública para fornecer seus produtos a creches e escolas da rede estadual fluminense. Um dos requisitos a ser cumprido pelas empresas concorrentes era a apresentação da prova de quitação de todos os tributos estaduais até a data da abertura da inscrição para participação nessa concorrência, que ocorreu no dia 5 de abril de 2013. Para tanto, a empresa apresentou no órgão público fluminense competente requerimento solicitando a expedição da certidão negativa dos tributos estaduais. Então, que é uma certidão negativa, né? Certidão negativa do quê? Dos tributos estaduais. Aqui em cima tem uma confusão entre tributos estaduais e tributos federais, tá? Eu não vou nem olhar para esse item aqui dos tributos federais. Não cabe, ele não está perguntando sobre tributos federais. E é importante ter esse ouvido em pé aí, porque pode ser que isso seja uma pegadinha da questão, né? E é muito comum ter pegadinha nas questões. Às vezes ele fala que é um tributo federal, que na verdade é um tributo estadual. Às vezes é uma questão de, digamos assim, trocar a palavra competência pela palavra capacidade. Muito comum também é trocar a palavra subsidiariamente por solidariamente. Temos que ter esses cuidados, tá bom? Também em relação à vedação e estorno de crédito, é comum fazer essas trocas, né? Então, estou lembrando aqui alguns assuntos, mas vamos lá, mais foco na questão agora. A gente pode dizer que ela quer uma certidão negativa, né? Não expedirá, pois os tributos ainda não estão quitados. Ele certamente não vai expedir uma certidão negativa. Expedirá a certidão positiva com efeito de positiva? Não. Eu acho que nesse caso aqui, como está tudo suspenso, é certidão negativa com efeito de... Certidão positiva, perdão, com efeito de negativa. Esse aqui não faz sentido. O item C, né? O item D parece que faz sentido na minha cabeça. Certidão negativa com efeito positiva, que acho que nem existe, tá? Bom, eu fico entre A e D. Mas certamente D. Eu acho que é isso que ele quis dizer. Ele vai expedir uma certidão positiva com efeito negativa, o que também significa que ele não expedirá uma certidão negativa, né? Mas tudo bem, eu acho que D faz mais sentido. Eu já fiz essa questão previamente, marquei item D também, que é o gabarito, né? Nessa questão 2, a gente vai ter que lembrar das possibilidades de suspensão, né? Vamos ver se eu acertei lá em cima. Moratória, depósito integral, reclamações, recursos, concessão de medida liminar e mandato de segurança. Isso aconteceu, né? Vamos lá. Eu acho que isso aqui foi alvo da questão. Isso aqui também foi alvo da questão. Isso aqui também, né? Isso aqui também foi falado na questão. O restante não foi citado, tá? Concessão de medida liminar ou tutela antecipada. Eu falei tutela cautelar, eu acho, né? Tutela antecipada, tudo bem? Medida liminar ou tutela antecipada. E aqui tem a extinção do crédito, né? Que é o pacotra, repred, compaga, homocon, se desce, daça. Pagamento, a compensação, a transação, a remissão, a prescrição, a decadência, a conversão do depósito em renda, o pagamento antecipado, a homologação, consignação em pagamento, decisão favorável e reformável, decisão passada em julgado, dação em pagamentos imóveis. O que foi que ocorreu nessa questão, né? Teve pagamento, né? Teve pagamento. Tem a conversão aqui de depósito em renda, né? De certa forma, esse item aqui. Mas ele não aconteceu, né?
Ele fala, na questão ele fala que não aconteceu, por isso não houve, de forma alguma, extinção. Só na modalidade do pagamento, certo? Então, acho que são esses itens que cabem nessa questão. A gente poderia falar também em questões de exclusão, né, do crédito, que são a isenção e a anistia. Eu acho que não coube aqui pra gente falar, né? Não foi alvo da questão. Mas basicamente isso. Então, ficamos por aqui. Um forte abraço.